utilizei 2 textos que me trouxe uma reflexão muito interessante desse assunto. Eu acho que eu nunca sigo com as aulas do Ageluz no caminho que eu achei que fosse seguir. E nestes textos fica muito claro para mim o cuidado e o zelo de Jesus com aqueles que ele escolheu e amava, dizendo a eles que quando não fossem bem recebidos em algum local, que sacudissem o pó dos pés e seguissem caminho. E eu achei que falar sobre o assunto que eu vou falar agora teria absolutamente tudo a ver com o tema da nossa aula. E eu acho que vocês vão entendendo isso no decorrer do que eu vou falar. Absolutamente ninguém pode ser feliz nessa vida, ser um bom missionário, defender uma causa, se levar consigo as palavras que nos depreciam. E Jesus sabia disso, e foi muito claro na informação do que era necessário fazer para seguirem o Ide em paz e alegria. Baseada de forma firme nessa passagem, eu aprendo que estamos constantemente em processo de reconstrução da carne, daquilo que um dia foi corte em nós. A cicatriz não dói mais, não é verdade? Mas é um sinal que houve ali uma história e marcou a carne. E isso nos leva à necessidade constante de nos reconciliar com a nossa própria história. O tempo todo a gente recebe do outro as influências das histórias vividas por eles. Nós somos parte, o que vivemos de forma pessoal, e parte do que o outro deseja que sejamos. Talvez já tenha visto uma pessoa perder totalmente o que você acreditava ser a identidade dela, transformando-se totalmente, ou pelo menos em grande parte, para agradar os pais, amigos, um companheiro de vida. Isso não fez dessa pessoa uma outra pessoa, é apenas a permissão que ela mesma está dando de alguém além dela realizar a construção de quem ela de fato é no presente. O que também não quer dizer que não poderá a qualquer momento assumir novamente o controle e seguir em outro caminho nesta construção, entendem? A grande magia que eu acho disso tudo é aprender a ter inteligência emocional para alcançar o equilíbrio do que queremos para nós e o que o outro quis de forma consciente ou não para nossas vidas, e assim vamos rumo à construção de nosso eu nesse universo. Em Mateus 10, 13 e 14, Jesus diz assim: se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. E se não quiserem ouvir suas palavras ou receber vocês bem, ao sair da casa ou da cidade, sacuda o pó dos pés. Gente, vamos trazer isso para os nossos dias. Ficaria assim: se perceber que quem está do seu lado te ajuda a crescer, permaneça ao lado dele. Se deixe influenciar pelo que é bom. Se o outro tem capacidade de te fazer crescer, permaneça e permita que o outro repouse sobre você o que ele tem de bom. Desculpa. Mas se perceber que quem está ao seu lado suga a sua paz, deseja suas qualidades e deposita em você os defeitos dele, sacuda o pó, resgate o que lhe foi tomado e siga o seu caminho. Seria mais ou menos isso. Se quem está ao seu lado se compromete com sua felicidade, absorva ao máximo. Mas se descobrir que está dando a você um alimento que não é favorável à sua saúde física e à sua saúde emocional, espiritual, sacuda o pó, dê a volta por cima. A poeira traz uma série de malefícios, não é mesmo? Tudo que está empoeirado corre o risco de passar desapercebido ou ser esquecido. Não leve para a sua vida essa sujeira. O que Jesus ensinou com aquelas palavras foi que a experiência que não valeu a pena não precisa seguir caminho com você. Temos a mania de achar que, por sermos cristãos, temos que suportar absolutamente tudo em amor. Mas somos esclarecidos com essa passagem que o primeiro movimento de um verdadeiro sinal de amor, seja em amizade, relacionamento amoroso, familiar ou em qualquer outra espécie, é quando a pessoa se cuida o tempo todo e nas mínimas coisas.
Uma pessoa que não se ama vive à deriva, não se cuida, não observa se a pessoa que se aproxima dela está trazendo coisas boas ou ruins, porque ou para ela tanto faz, ou se percebe, acredita ser um ato de bondade, deixar que a pessoa permaneça na tentativa de ajudá-la. Sua falta de amor próprio a coloca como vítima de tudo o que acontece. No fundo, ela não se preocupa com sua felicidade em sua caminhada e sua alegria pessoal diária. E quando expressa sua falsa bondade, permitindo a permanência de quem lhe faz mal, não é por outro motivo que futuramente culpar o outro pela sua permissão de se tornar uma pessoa infeliz. A primeira ação de Deus, gente, no processo de maturidade em nossa vida é a de tomar posse do que somos. O contexto de pessoa dentro da filosofia grega significa máscara em uso. A gente escuta muito um tipo de colocação assim: você conhece aquela pessoa? Não é verdade? Às vezes até a gente mesmo fala isso, pergunta isso, né? Você conhece aquela pessoa? Mas pessoa não é quem de fato é, mas a máscara que está usando. Se a máscara é de comédia, ela está vivendo um momento feliz. Se a máscara é de tragédia, está vivendo um momento triste. Mas momentos isolados da vida de alguém não define quem de fato ela é. Apenas demonstra aos de fora como se sente naquele momento. E não conhecemos uma pessoa pelo que se sente em momentos específicos. Aí entra a filosofia cristã, que aprofunda no conceito de pessoa. Esse conceito se estabelece em dois pilares. É aquele ser que se dispõe de si. 2, é aquele que se disponibiliza. Pessoa, gente, é a junção da ação de ser dono de você e dispor de você. Caso contrário, seria apenas um indivíduo. Não nascemos pessoas, nascemos indivíduos no processo de maturidade para então sermos uma pessoa. Por isso, quanto mais maduro, maior nossa facilidade de lidar com o sofrimento, porque tomamos posse de quem somos, juntamos tudo que temos de bom e de ruim. O que colhemos de bom e de ruim do outro. A gente se compromete a nos amar naquilo que nos permitimos nos tornar e nos comprometemos em ser uma pessoa melhor dia após dia, primeiro para nós mesmos e depois para o outro. Nos comprometemos em diariamente lançar um olhar amoroso sobre nós mesmos, sem que seja necessária uma palavra de amor vindo do outro para nos sentir bem. Gente, após o domínio dessa arte de construção em nós, seremos capazes de também fazer bem ao outro e fazer bem de verdade ao outro. Não se enganem, só entende de misericórdia, perdão e vida em conversão aquele que consegue lançar sobre si mesmo o olhar de misericórdia, perdão e vida. Depressão, angústia, ansiedade é a falta de amor por si mesmo. É a permissão de manter em nós a poeira lançada em nós pelo outro. Se perde o referencial do valor que se tem como pessoa ao ponto de acreditar ser somente a poeira que foi deixada ali na superfície. O que está cheio de poeira torna-se desinteressante, não é verdade? Desnecessário, mesmo que muitas vezes o conteúdo dentro da capa empoeirada de um livro seja valioso para a sua própria vida ou para a vida de alguém. Muitas vezes, uma só palavra que escutamos na infância é o suficiente para cobrir de poeira toda a capa do livro de nossa vida. E muitas vezes, uma só palavra dita a uma criança pode fazer com que ela nunca permita que alguém deposite sobre a capa do livro da vida dela qualquer cisco de poeira, se mostrando sempre aberta, pronta para escrever novas páginas, que no fim será uma linda obra e que em nenhum momento se tornou um livro fechado e empoeirado na cabeceira de ninguém. Hoje é muito comum mulheres que vivem como é que eu posso dizer? Não em prostituição, mas em promiscuidade sexual, porque a gente tem a noção de
prostituta, né, aquela que vende o seu corpo. Mas, então eu vou utilizar o termo promiscuidade, porque a gente tem a clara noção de que a pessoa não precisa ganhar dinheiro, né, em troca de se oferecer. Ela se oferece porque vem vivendo uma vida de promiscuidade. Um dia transa com um, outro dia com o outro, e assim também acontece com os homens, né? Mas as mulheres ainda soam como mais chocante. A isso dá um nome de vida moderna, ou a mulher ocupando seu espaço, enfim. Mas essa é uma das piores mudanças que a modernidade nos trouxe, pois é sinônimo da perda do sentido do corpo, da vida e do valor como pessoa. Se tornam praças públicas. Todo mundo passa, joga seu lixo e ninguém volta para cuidar depois. Não é assim que acontece em praça pública? Os maiores índices de depressão estão entre homens e mulheres, não é somente mulheres, que se permitiram ao longo da vida se relacionarem com muitos parceiros sem que houvesse qualquer tipo de aliança ou compromisso de carinho e cuidado além do sexo. E isso não acontece apenas com solteiros. Várias mulheres estão casadas hoje apenas servindo sexualmente seus parceiros sem receber deles nenhum tipo de cuidado. Encontramos pessoas assim diariamente, totalmente socializadas em nosso meio. Homens e mulheres sentem-se no direito de passar a vida inteira, ou grande parte dela, apenas experimentando, nunca se comprometendo em refletir sobre quem são ou como vem contribuindo na construção do outro. E ainda pior que as praças públicas, já que eu dei exemplo de praça pública, nós não temos placas de cuidado expostas a quem passa por ela, como cuidado não pise na grama, não jogue lixo no chão, não vá embora sem antes recolher a sujeira do seu animal. Não carregamos placas. Então somos nós, em nossa postura diária, em nossa forma de olhar, em nossa forma de agir, que vai ditar o que o outro pode ou não fazer conosco. E o velho clichê de que somos cristãos e precisamos suportar o outro em amor vem deixando as nossas praças sujas, abandonadas, quebradas e cheias de andarilhos e viciados que não têm aonde recostar a cabeça e acostumaram a viver assim, sempre na dependência do que o outro lhe dará de esmolas. Isso quando não se coloca a roubar do outro aquilo que ele não possui. Nós, em muitos momentos da vida, nos tornamos, por falta de amor próprio, terrenos baldios. Nenhum terreno construído, limpo, bem cuidado, se torna baldio e cheio de lixo. Somente terrenos sem construção, sem um dono para cuidar, limpar e zelar, será alvo para receber o primeiro lixo, até que todos que passem com sacolas de lixo na mão vejam que já está mesmo cheio de lixo e joga também o seu lixo pessoal ali. Aos poucos, vamos colocando na nossa cara placas de que não nos amamos. E assim não seremos respeitados e também não seremos amados. Aos poucos vamos perdendo esse primeiro amor e primeira amizade, que inicia em nós mesmos. E não conseguimos nos construir como pessoas e ser admiradas por nós mesmos e pelos outros ao longo da vida. Eu nunca vou me cansar de dizer: povo que ora, mas não pensa, não adianta. Se a oração não fizer conexão com a mudança de mentalidade, não vai adiantar absolutamente nada. O que agrada o coração de Deus é uma postura correta. E a postura só pode ser correta a partir do momento que nossa mentalidade saiu do horizonte da fantasia, do evangelho cor-de-rosa, e passou a tomar as rédeas de nossa própria história aqui na Terra. Quando já não começamos a aceitar a regra desse mundo ou as regras implantadas em nós por um evangelho falsamente caridoso. Não é verdade? Afinal, quando recebemos o mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos, partiu da ideia de nós mesmos sermos a primeira experiência de amor, amizade e aceitação que vivenciamos de forma pura, sincera, independente dos defeitos que sabemos que temos. Nunca é tarde, gente, para se recomeçar. Se ainda tem vida, existe a possibilidade de um encontro verdadeiro com Cristo. E se você ainda não se ama,
não se aceita, não identifica seus erros, não se conhece de fato ainda, é porque não parou para aprender com Jesus ainda. Talvez esteja carregando tanto lixo em seu coração, e a Bíblia nos alerta que a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio, que já não consegue manter sua boca fechada para ouvir as palavras sábias de Jesus. Consegue ver Jesus como um homem que ficava absorvendo o lixo das pessoas ao redor dele? Gente, ele sabia exatamente quem ele era e qual era sua missão em nosso meio. Se ele tivesse esquecido quem de fato era e colhido todo o lixo que ele ouvia, ele deixaria de viver como filho de Deus, pois a maioria das pessoas ao redor dele desacreditavam de suas palavras. Se ele se permitisse inibir quem de fato era, ao ponto de sugar apenas o que as pessoas queriam fazer dele, não precisaria passar pela morte de cruz e vencê-la. Ele teria morrido ainda em vida. Teria sufocado sua verdadeira missão, se tornando tão somente o filho de um carpinteiro e não teria nos deixado o manual de conduta de vida que nos deixou. O que também não seria necessário, pois já não existiríamos mais, porque nosso pecado já teria nos consumido. Nos amar primeiro, gente, não é egoísmo. A filosofia cristã diz que quem não se possui não poderá ser disponível e nem estabelecer relações saudáveis. O exemplo disso é a presença do ciúme nas relações. Vivemos tanto a experiência do ciúme que arde, que deseja o outro para a gente, como se fosse uma propriedade. Isso acontece porque a gente ainda não se assumiu como pessoa. Quem me conhece um pouco sabe que escrever faz parte de mim. E quem me conhece um pouquinho mais sabe que o ciúme nunca fez muito a minha cabeça. Todos nós conhecemos a passagem de Coríntios, né, que afirma que o amor não arde em ciúmes. Não arde, mas existe. E há também um clichê entre os casais que ora diz que o ciúme destrói qualquer relacionamento e ora diz quem ama cuida e a isso dá um nome de ciúme. Pois eu falo que em 32 anos eu nunca havia sentido ciúme de alguém. As pessoas estranham quando eu digo isso, mas eu vou convidar vocês a refletirem um pouquinho sobre esse assunto. Vamos identificar o equilíbrio dos extremos, ok? Que o ciúme se faz presente em nossas mentes para identificarmos de fato o que estamos sentindo. O ciúme que temos como verdade bíblica e não um de nossos clichês não teria na realidade o significado que tantas vezes dizemos sentir. Mas para a nossa língua não tem outra palavra que descreva esse sentimento. Então vamos entender que ciúme nada mais é que o sentimento de amor que requer fidelidade, que requer lealdade para que seja possível um relacionamento profundo, verdadeiro e duradouro. Mas isso todo mundo sabe, certo? Não, errado. Quase ninguém sabe disso. Eu digo fidelidade e lealdade não no intuito de preservar quem sente o ciúme da vergonha de ser enganado, traído. Isso é o que a gente pensa e sente de verdade. Mas isso não seria ciúme, isso seria orgulho. Eu digo fidelidade e lealdade para o bem da pessoa amada, para que não aconteça nada de ruim com a pessoa que é tão amada e tão desejada pelo seu companheiro este que é tão zeloso e que ama até o ponto de perdoar as falhas da pessoa que diz amar. Você só saberá que realmente ama alguém quando houver a necessidade do perdão. Talvez chegue ao fim de sua vida sem que o amor que sente seja colocado a tal prova, mas se acontecer e for capaz de perdoar, você não terá dúvida de que verdadeiramente amou. Eu não vejo problemas como alguns veem na transliteração bíblica da passagem de Tiago 4,5, quando a palavra ciúme é citada, dando a entender que o Espírito de Deus que habita em nós sente ciúme de nós, como se ciúme fosse algo ruim. Mas o amor de Deus por nós é um amor ciumento, porque exige fidelidade e lealdade para que seja mantido conosco um relacionamento. E esse amor ciumento foi tão grande que ele deu seu único filho para morrer em nosso lugar, mesmo nós sendo infiéis e desleais a ele em diversos aspectos.
A morte de Cristo na cruz foi a última prova desse amor ciumento, dando-nos a oportunidade de decidirmos ser fiéis e leais a esse amor para passarmos com ele a eternidade. Isso sim é a representação do ciúme que não arde a ponto de nos humilhar, de sentir desejo de vingança, como presenciamos ou até vivemos em relações presentes ou já passadas. É a representação do ciúme que não nos abandona quando cometemos um erro ou temos dificuldade de fazer conforme a vontade dele. É a representação do ciúme que nos constrange ao ponto de não conseguirmos olhar nos olhos dele sem confessar nosso erro. Afinal, sentimos o amor dele por nós, não através da demonstração da indignação, briga ou indiferença, mas através do justo perdão, que exige apenas que tenhamos ele como o único Deus de nossas vidas. Sabemos que vamos colher as consequências de nossos erros e nos dispomos humildemente a isso e decidimos, após nos deparar com esse olhar, nunca mais desejar fazer nada que decepcione aquele que foi capaz de nos perdoar assim, de nos amar assim. E após conhecer esse amor verdadeiro, que sente sim ciúmes, o verdadeiro ciúmes de nós, em sua mais pura essência, não seríamos tolos de perder de forma definitiva o convívio com esse amor. Hoje, gente, sem sombra de dúvidas, sinto ciúme, sim, de quem escolhi estar ao lado em minha caminhada. E sinto todos eles, em todos os seus significados, desde os extremos ao mais puro e real. O ciúme que me arde, eu não tenho como evitar que me atormente em alguns milésimos de segundo. Mas eu tenho controle sobre minha mente e eu decido não alimentar esse ciúme. Eu tenho a certeza dessa minha capacidade em Filipenses 4:8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Já o ciúme, quem ama cuida, né? Não pensando no outro, mas na vergonha e no sofrimento que eu teria se eu fosse enganada ou traída, que nada mais é que orgulho e não ciúme, e sentimento de posse por aquele que decidi ter ao meu lado, eu também sinto. Afinal, eu sou ser humano, cheio de vaidades, e o que me faz bem eu não quero perder, não é assim? Mas eu também consigo olhar hoje nos olhos dele e dizer, depois de tudo que eu já vivi, que eu seria sim capaz, em um momento de erro dele e de sincero arrependimento, oferecer de novo a oportunidade de se manter ao meu lado, desde que a partir daquele momento fosse dedicado a mim também a mesma fidelidade e lealdade, pois é o mínimo que um amor ciumento, essencialmente ciumento, espera para viver e caminhar junto nessa vida que passa tão rápido. E isso também é a maior prova de um olhar amoroso e de amizade comigo mesma, de não me permitir passar a vida recebendo lixo de alguém que somente deseja um terreno baldio para depositar o que não agrada de carregar com ele, sugando de mim o que tenho de bom até nada mais servir para ele. Muitas vezes a gente aceita muito lixo, temendo perder a permanência de pessoas em nossas vidas. Mas é exatamente esse pensamento que afasta as pessoas de nós. Nosso amor próprio, amizade com a gente mesmo e a construção da pessoa que seremos durante a vida se reflete em nosso caráter, e isso fará com que pessoas de qualidade permaneçam ao nosso lado. Isto sim fará diferença na sua vida e na vida do outro. Aí entra a experiência de Jesus do vá e viva a experiência. Vá de dois em dois. Não por não ser capaz de ir sozinho, mas para aprender desde já a equilibrar o que você pode fornecer e o que você aceita receber. Aprender também que se a experiência não valer a pena, deverá sacudir o pó e ir em direção ao próximo objetivo de conquista, mas nunca pare, esteja sempre em movimento do id. Esse é o início do id. Não permitir que acontecimentos tristes te iniba de seguir, pois o ir é fácil, o difícil é seguir caminhando.
Esse ide só será eficaz se estiver totalmente no domínio de sua vida. Caso contrário, o lixo que irá aceitar carregar ao longo do caminho fará com que não tenha forças para concluir a sua viagem. Comece se amando e depois aprenda a estar ao lado de pessoas que te fazem bem. E isso nos faz abrir os olhos para jardins que temos dentro de nós que não sabíamos que tínhamos. O outro que nos faz bem aponta para o nosso melhor. Aprender a amar é aprender a apontar ao outro o que ele tem de melhor, independente das falhas, e reconhecer o que tem de melhor não é fechar os olhos para o que precisa ser mudado e até mesmo perdoado. O contrário disso fará com que pessoas que antes te amavam com sinceridade não queiram mais permanecer ao seu lado. É lindo quando Jesus vê alguns que andavam com ele desanimando e indo embora, e ele perguntava aos outros, né, que estavam ficando: não vão embora também? E eles responderam assim: Senhor, para onde poderíamos ir se só tu tens a palavra de vida eterna? Entendam, gente, que gerar no outro o desejo de permanecer em nossa vida está intimamente ligado ao que sai de nossa boca. E o que sai de nossa boca está intimamente ligado ao que está cheio o nosso coração. Deixe de ser alguém que busca um sentido para viver no outro e se torne alguém que possui intimamente esse sentido, sendo capaz de mostrar aos que estão ao seu lado a mesma capacidade que eles também possuem internamente de descobrir quem são como pessoas e o poder que possuem de permitir ou não interferências externas e de contribuir com a vida produtiva do outro. Jesus conseguia ser aquele sinal que as pessoas precisariam para continuar sendo apaixonadas por eles mesmos e se amarem, para então conseguir amar e servir ao próximo. Não servir como depósito de lixo, mas de sinalizador, como Jesus era, do que o outro é capaz de ser em Jesus e de fazer através do valioso Espírito que pode vir a também habitar dentro deles. O primeiro detalhe da existência é se amar e se cuidar. Essa é a semente primeira para gerar nosso caráter, de sermos responsáveis por nós e não de culpar outros por aquilo que nós mesmos nos permitimos viver. Todos temos defeitos, e o belo é descobrir que somente temos direito de intervir no outro com aquilo que de fato precisa ser transformado. Ninguém precisa mudar algo que faz bem a ela porque você não se adapta. Cabe ao outro decidir mudar algo, mas nunca por obrigação, apenas por avaliação do que deseja para o futuro dela. Dizemos viver em serviço de um Deus que é Salvador do universo, piedoso, amoroso, mas será impossível que os outros entendam essa mensagem se não somos capazes nem mesmo de nos salvar da nossa autopiedade e falta de amor. Como seguiremos 2 a 2 se não suportamos conviver com a gente mesmo? Não aprendemos a construção para de fato sermos pessoas no conceito espiritual e ainda vivemos na imaturidade do ser pessoa no conceito filosófico apenas. Vivendo de máscaras, não seremos, agindo assim, capazes de nos manter em equilíbrio com nossas emoções. O dia em que o amor de Deus for uma realidade em nossas vidas, as pessoas irão desejar permanecer ao nosso lado, irão desejar que repousemos sobre elas a nossa paz. Não precisaremos amarrar ninguém em nós, nem permitir que joguem em nós todo o lixo da vida delas, nem chantagear a permanência de alguém ao nosso lado ou mendigar a permanência de alguém. Não precisamos querer tomar posse da vida de ninguém para não nos sentir sozinhos, pois teremos a maior e melhor companhia, amizade e amor, que é a que construímos em nós mesmos, sendo capazes, depois dessa descoberta, de investir cada vez mais em nosso crescimento e maturidade, pois o mundo, gente, está carente de pessoas maduras e seguras.
Pessoas que fazem diferença no mundo, não pelo que possuem ou pelo que oferecem de grandioso, de forma material, mas pelo que são. Está carente de pessoas que possam significar exemplo de sabedoria, pessoas que são procuradas para aconselhar. Ser apenas ouvinte, muitas vezes lhe fará mal. Quem fala desesperadamente, busca desesperadamente uma palavra de vida. Se você vem servindo apenas para ouvir problemas de amigos que te ligam e te procuram apenas para desabafar e logo desligam o telefone ou vão embora, é porque não possui em você a referência de alguém que tem algo bom para dizer. Apenas tem sido visto como alguém que se permite ser terreno para que o lixo seja depositado. Jesus não se calava diante dos problemas de quem o procurava. Ele possuía palavra e ou atitudes de ensinamento. De nada adianta querer tocar o coração do outro se o seu coração ainda não viveu a experiência de ser tocado e totalmente preenchido pelo Senhor. Não busque no outro a amizade que você foi incapaz de dar a você mesma. Não queira evangelizar se ainda você não foi capaz de viver em sua própria vida os fundamentos principais dessa evangelização. Viva primeiro a construção do Evangelho de Cristo em você e depois saia a apregoar esse Evangelho. Nem sempre será necessário abrir a boca. Falamos com os olhos, atitudes, cura interior é bem diferente do que é apregoado por aí. Não se trata de se curar do que o outro fez a você e perdoar o outro, mas reconhecer primeiro o que você fez a você mesmo e se perdoar por isso. Você poderá contar com uma amizade especial com 3 pessoas: Deus Pai, Jesus Filho e Espírito Santo. Cada um deles tem uma função específica no auxílio da descoberta de como se construir como pessoa. A construção, em sua essência, é um atributo de sua amizade com Deus, que é o Criador de todas as coisas. Sua necessidade de ajuda na limpeza de seu terreno construído será fruto de sua amizade com Cristo, que nos purifica de todo pecado e carrega o nosso fardo, o nosso lixo. E o Espírito Santo será seu amigo, mas também seu consolador, intercessor, pois ele é a representação maior do amor, a união do Pai e do Filho no cumprimento da missão de salvação, da criação, gerou o Espírito para nos amar e demarcar um território em nós. Deixamos de ser terrenos baldios e passamos a ser morada desse Espírito, e a partir do momento que o Espírito passa a habitar em nós, só poderá ter acesso quem retirar a sandália dos pés. Eu vou terminar essa aula com o coração cheio de esperança em ter conseguido passar a vocês a essência real do que eu senti ao escrever. Pois se eu de fato tiver conseguido, eu tenho a mais absoluta certeza que a partir de agora vocês terão uma noção mais real e prática da responsabilidade de vocês mediante a vida de vocês. E também da responsabilidade de vocês no auxílio na construção positiva da pessoa de quem vocês dizem se importar. Até a próxima, pessoal!